Olá, pessoal, bom dia a todos. Bem-vindos a mais uma edição do Chacoalha, o nosso bate-papo direto com todas as agências e sinapres de todo o Brasil. Hoje o tema é especial, vamos conhecer os principais resultados da Vanpro, a nossa pesquisa que revela tendências, desafios e oportunidades para o nosso setor. Essa pesquisa é uma pesquisa semestral e, para quem não conhece, é a visão do ambiente de negócios das agências de propaganda e participam aí agências de todo o Brasil. Para a nossa conversa, temos aqui nosso Fernando Braga, que vai nos ajudar a entender o que os dados contam sobre o momento e o futuro das agências. Fernando Braga, que é consultor da Delta Consulting. Fernando, bom dia para você. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todo mundo que está aí presente nesse nosso webinar aí do Chacoalha. É, a ideia de hoje, né, como o Marcelo falou, né, essa pesquisa ela é semestral e a ideia é a gente compartilhar esses resultados e principalmente mostrar como vocês podem acessar essas informações a favor das agências de vocês, ou seja, usando informações-chave. Eu lembro que, além da FENAPRO, né? Trabalho com consultoria para diversas agências e uma coisa que sempre aparece em alguma conversa é: quanto que eu preciso lucrar? Qual é o meu percentual de lucro? Ou então dúvidas do tipo: como é que a gente vai usar IA? Como é que a gente vai usar? O que que a gente vai fazer com a área de dados? Então, a Vanpro ela responde algumas dessas perguntas, né, de forma ampla para o mercado, com inteligência que é produzida a partir da própria cooperação entre as agências. Então, a ideia aqui mostrar que vocês podem ter acesso. Então, quem faz parte do sistema Sinapro, FENAPro, tem acesso a esse tipo de informação, está disponível e que ela vem dessa contribuição e dessa colaboração entre as agências. É isso. A a Vanpro, né, ela traz para a gente um retrato atualizado do nosso mercado. E essa última pesquisa, ela tem mostrado aí um crescimento em algumas frentes, ajustes em outras, mas um movimento claro sempre de transformação nas agências. Então a gente precisa aí entender o que esses números revelam e, claro, como essa estruturação, como as equipes podem estruturar, né, a implantação de ferramentas como inteligência artificial na gestão de resultados. Fernando, você pode apresentar aí os teus principais insights e a pergunta que fica, né? Todo mundo quer saber o que mais chamou atenção aí nesses dados da última edição da VanPro. Vamos lá, tem uma série de questões, justamente por isso que eu preparei Se essa puder, apresentação. é isso agora ficou bom. Bom, então, primeira coisa, né, assim, essa versão aqui desse retorno da Vanpro, ele também traz algumas diferenças regionais. Isso é uma provocação para vocês também buscarem no sistema, e está disponível também para a agência que faz parte do sistema Sinapro Fenapro, né? E também está disponível para os Sinapros, então também acho que é importante as agências associadas provocarem os seus Sinapros para ter esse tipo de debate, porque você pode dar o recorte estadual. Então, por exemplo, olhando aqui para uma visão financeira de perspectivas, a gente vê, por exemplo, e essa parte verde do gráfico aí são as agências que tiveram crescimento. Quanto mais escuro, maior o crescimento. Então, vocês veem aí que 15% das agências cresceu mais do que 20%, e a gente tem aí um crescimento menor do que 20%, mais ou menos 28% das agências, e 32% de estabilidade. Ou seja, tem um quadro que é até diferente de outros períodos, ele está mais neutro. Historicamente, na Vanpro, as agências apontavam, mais agências apontavam crescimento. Então, isso já é um parâmetro interessante. Por exemplo, se você achar minha receita, e a gente está comprando aqui primeiro semestre de 25 com o primeiro semestre de 24. Então, se sua agência, por exemplo, você fez uma avaliação que sua agência não cresceu de 24 para 25, tem aí 32% das agências no Brasil está igual a você e 25% está numa situação até mais desfavorável, que teve redução. Então, isso mostra um pouco o que a gente também tem assim sentido e ouvido, né, quando tem falado no mercado, que esse ano tem sido um pouco mais desafiador. E está aí, demonstrado isso, inclusive.
para quem quiser ver uma visão histórica, o BI também vai permitir da Vanpro. Então, eu sempre estou provocando aqui porque, como a gente tem um BI com as informações, aqui vai ser um recorte do que mais me chamou a atenção, do que eu queria colocar como provocação, mas vocês podem explorar bastante e entender como é que vocês estão com relação ao mercado. Segundo ponto é o lucro das agências. Deixa eu só. E aí você vê o seguinte, por exemplo, que existe o lucro não, né? Aqui na verdade tá. Perspectivas, né? Pera aí. O lucro aqui, foi mal, desculpe. Ok. O lucro aqui. Aí você vê, por exemplo, que tem diferenças razoáveis entre as regiões. Então você vê, por exemplo, que no sul a gente tem mais concentração das agências que estão conseguindo ter um lucro maior do que 30%, enquanto que, por exemplo, no norte e no centro-oeste, as agências estão com um lucro líquido menor que 10%. A maioria está por aí, né? E eles concentram a maior parte disso. Então você vê que no Brasil varia muito. Inclusive, essas respostas do norte, e a questão também é que tem poucas respostas, então tem uma flutuação maior. Você vê, por exemplo, que variou aí entre lucro líquido maior que 30 tem 10%, mas o menor que 10 tem 70%. Não tem uma gradação aí, como você pode ver, por exemplo, nas outras regiões, e você tem meio que uma gradação, assim, tem uma concentração maior do lucro menor do que 10%, depois uma redução aí nos que estão entre 10 e 20, depois uma redução entre os que estão entre 20 e 30, e uma nova redução aí dos que estão maior que 30. Mas, por exemplo, é uma coisa para você pensar. Exemplo, se você é uma agência do Nordeste e seu lucro está 15%, você está aí, vamos dizer, entre os 22% melhores. Aliás, se o seu lucro é 25%, por exemplo, líquido, você está entre os 22% melhores, porque tem aí 4,7 que tem um lucro líquido maior que 30, 17,6 que tem um lucro líquido entre 20 e 30. Então, se tem 25, você está nesse grupo aí. Se o seu lucro líquido for 15, aí você já está aí no top 50%, mas não tem um desempenho que pode ser considerado muito bom. E eu acho que é interessante também entender, para chegar nesse lucro líquido aí, né, o que está acontecendo em termos de precificação. A gente fez, por exemplo, um workshop sobre precificação lá no Sul e deu para entender, por esse workshop promovido lá pelo Sinapro do Rio Grande do Sul, o quanto que as agências lá, de fato, têm maturidade financeira, digamos assim, e o quanto que, estou dando o exemplo do Rio Grande do Sul, né, não traduz a região inteira, mas deu para entender, por exemplo, como eles lá, eles têm mais recursos e mais sofisticação e mais informação com relação aos processos e modelos de precificação, isso em agências de diversos portes. Então, isso é um dos fatores aí determinantes, né, para a gente pensar lucro líquido. E é legal observar, porque ao mesmo tempo, mais para frente, a gente vai ver que a região sul, apesar de ter esse lucro líquido maior que 30%, é a região que está mais pessimista. Então, é um ponto para a gente pensar também o que significam essas coisas e cruzando essas informações, né? Então, a gente vê aqui ordenado agora as regiões por grau de otimismo, a gente somou aí muito bom e bom, né? Como é que você está vendo a perspectiva futura para o mercado? Então, apesar aí de ter uns 50 e poucos por cento de agências que não cresceu ou que teve redução, né, na primeira tela de números que eu mostrei, a gente vê aí que o grau de otimismo no Brasil, ele é 57%, é a quarta linha aí que vocês estão vendo, ou seja, está ordenado por otimismo, né? No Sudeste, quem acha que as perspectivas são boas e muito boas, menos quem acha que é ruim e muito ruim ao interromper, está dando 65%, enquanto no Nordeste está dando 52%, ou seja, o Nordeste e o Sul estão mais pessimistas, 52 e 54%, Sudeste e Centro-Oeste mais otimistas, e a média nacional aí é 57,9%. Então isso também vale a pena para entender, né? Se o seu sentimento para o mercado, como é que está, se ele está alinhado com isso, ou se está desalinhado, com que grupo vale a pena pensar em que grupo você está se vendo. E aí entra nas perguntas
Sobre dados e inteligência artificial. A cada Van Pro a gente vai sentindo, né, pelas conversas com agências no Brasil inteiro, vai observando o mercado e vai sentindo os pontos que estão sendo mais discutidos ou mais relevantes, ou dúvidas, né, das agências, circulando com os presidentes de Sinapro, e aí a gente decidiu perguntar sobre inteligência artificial e dados. Então, primeiro a gente perguntou sobre a área de replicação da inteligência artificial nas agências. Então, você vê que a criação, ela, praticamente todas as agências estão usando IA na criação. Mas, por exemplo, numa área que a gente sabe que tem uma escassez de profissionais, que é uma área que profissionais sêniores estão mais difíceis, que é mídia, só 42% de aplicação de IA. Atendimento, que é uma área que a gente sabe também como é a dificuldade operacional do dia a dia, o moído que é, 2 terços usam, 1 terço não usa. Então, tem grandes oportunidades de melhoria, fora, por exemplo, financeiro, que é uma área que tende a ser mais carregada de processos, e com certeza tem grandes oportunidades para usar IA, e só 20% das agências usa IA no financeiro. Então a gente vê, e de novo, né? Assim, quando a gente está conectando lá com o lucro, por exemplo, você usa ferramentas e automações que permitem você ter uma melhor visibilidade dos números, ter um melhor cálculo de precificação, isso aí pode trazer ganhos muito grandes, né? Então a gente vê que existem bastante oportunidades aí de ainda de aplicação na IA para além da criação. E aí, as agências que têm regras, né, de compliance aí para o uso de IA, a gente vê que a maioria ainda não tem. Então, o que está nesse verde musgo aí, 67% não tem, o que está mais ou menos esse cinza meio azulado, 33% tem. Então, ainda, eu acho que é uma coisa muito importante porque o quanto antes as agências se anteciparem a esse tipo de questão, melhor para evitar problemas no mercado e com os clientes. Já aqui, Sobre essa questão de IA, né, Fernando, vale ressaltar que muitos clientes ainda não definiram perfeito. esses limites, né, essas regras, e eles têm, assim, eles têm muito confiantes, são confiantes que as agências podem liderar esse processo. Então é importante a gente pensar como é que a gente equilibra uma ferramenta, né, essa inovação com a segurança no uso da inteligência artificial, inclusive, não só na parte de segurança, mas também direitos autorais. Estamos preparados para lidar com questões éticas e contratuais. Então, as agências precisam entender que elas têm aí uma responsabilidade não só para as suas operações, mas para com as entregas dos seus clientes. Os clientes esperam muito que as agências, né, com seu time capacitado e sempre, vamos dizer assim, liderando as ações de inovação, que ela tragam soluções, e é por isso que a gente sempre recomenda que haja aí esse equilíbrio entre inovação, segurança, questões éticas e contratuais. Perfeito. E esse gráfico, eu acho que ele mostra bem, né? Que a gente perguntou também quais os clientes que têm posicionamento sobre IA, e é como você falou, 1% dos clientes não permite, 16% não tem restrições, então está 100% na mão da agência, 21% exigem uma política de compliance, então é algo que pode, eu imagino que possa ser negociado na maioria das vezes entre cliente e agência. E é importante que a agência tenha modelos para saber e tenha já essa reflexão prévia, né? O que que a gente precisa combinar, então, nessa política de compliance com o cliente? O que que a gente não abre mão também? Afinal, a IA cada vez mais incorporada ao processo produtivo, a agência pode dizer, não abrimos mão de tais usos, porque, inclusive, a gente nem funciona mais de outra forma. Eventualmente isso vai acontecer. Mas o que chama a atenção é isso que Marcelo colocou: 62% dos clientes não têm um posicionamento sobre IA, um posicionamento definido, o que mostra a oportunidade da agência liderar isso e de correr o quanto antes para fazer isso. Porque se essa oportunidade, em algum momento, ela vai passar, alguém vai definir. E aí a bola está quicando na frente
das agências, tanto do ponto de vista individual na relação com o seu cliente, quanto do ponto de vista coletivo nessa relação dos Sinapros e da FENAPRO. E aí a gente vai para de dados. Na parte de dados, a gente viu o seguinte: só um terço mais ou menos das agências tem alguém dedicado a dados, de forma exclusiva. E aí, a gente tem, da parte de quem tem a área de dados, ou seja, desses 32, 33%, metade, um pouco mais da metade, tem até duas pessoas. Então, o tamanho mais frequente é uma pessoa ou duas. A média, aliás, desse levantamento aí foi 3,85, né? Quatro pessoas, porque tem algumas agências maiores que respondem a pergunta e tem times até com 40 pessoas em área de dados. O que é interessante é isso, assim, é observar que, primeiro, dois terços não tem, e o que que isso significa, e que é possível também ter num formato super compacto em agências menores, tendo aí uma pessoa ou duas. O que que essas pessoas fazem? Então, são pessoas que vão ter habilidade técnica de análise, banco de dados e programação, que têm experiência em marketing digital e métricas de performance. Não é tudo isso, veja, isso aqui não é tudo no mesmo perfil, isso aqui são possibilidades. Que fazem essa coisa de storytelling de dados e comunicação visual, ou seja, traduz o dado em informação, que faz dashboards, que mexe, né, no visual da experiência do usuário para relatórios, e que tem conhecimentos básicos aí, inteligência artificial aplicada a dados. Então, essas pessoas, o que é que elas têm feito? Medido performance de campanhas, feito dashboards, apoiado decisões de mídia e planejamento, ajudado a fazer segmentação de público, gestão de base de dados, higienização de dados, treinamentos, apoio a esses sistemas de relacionamento com o cliente, de informações do cliente, auditoria de campanhas, integrando dados de múltiplas plataformas e usado ferramentas ou adotado práticas aí para obter dados com social listening. Então, vocês veem que assim, pode ir de organizar bases a ter dashboards, a ter esse apoio mais, vamos dizer assim, estratégico ou tático, assim, de decisões de mídia e planejamento, de segmentações. Então, tem um campo aí muito abrangente e isso pode ser, inclusive, feito de forma incremental. Mas, para quem não tem ainda, eventualmente é porque a gente não sabe como começar. Porque a gente não se debruçou o suficiente, talvez, sobre aquele tema. Então, isso aqui é um bom começo para entender o que o mercado está fazendo. E a gente perguntou também sobre dores e desafios, e aí é uma provocação para os Sinapros usarem isso como pauta e para os donos de agência que estiverem aqui provocarem os seus Sinapros a discutirem essas pautas. Então, as 5 principais dores, desafios foram pessoas e mão de obra, cultura de mercado e clientes, tecnologia e IA, precificação, mercado e concorrência e contexto político e econômico. Com relação às pessoas, tá se falando aí de carência de profissionais qualificados no mercado, de dificuldade de remunerar de forma compatível com a expectativa, e aí entra a questão que está rolando da pesquisa salarial, que é super importante para dar essa referência, da instabilidade, desmotivação das equipes, da rotatividade, que está tudo interligado aí, e das pessoas também que não estão com preparo para lidar com as novas ferramentas. Então a gente tem uma geração jovem, cheia de expectativas chegando no mercado, mas que não necessariamente está preparada para lidar com as ferramentas. Para mim, vem uma questão aí que é, quando a gente está falando de dificuldade de remunerar, tem a ver com posicionamento, tem a ver com a discussão sobre precificação, né? Se eu precifico mal, se eu me remunero mal, eu não consigo pagar bem, eu trago uma mão de obra menos qualificada, eu não consigo me posicionar bem, eu não consigo cobrar bem, esse ciclo ele vai levando para um lugar não muito bom. Então, eventualmente, vem
de questões aí de posicionamento e precificação. E tem muita coisa que tem a ver com, no fim, capacitação, o desenvolvimento da equipe, seja numa questão mais socioemocional, ou técnica, ou ferramental. E aí, esses processos, eles precisam, então, ser desenvolvidos dentro da agência, mas, eventualmente, também cooperando. Eu tive recentemente no Sinapro de Minas Gerais e lá fizeram uma aproximação bem interessante com a PUC, estão se reaproximando e alimentando, né, o sistema de ensino superior também com as novas expectativas. A PUC lá, por exemplo, eles estão reformulando a grade, fizeram uma grade mais flexível, justamente para fazer experimentos e acomodar e estar com esse diálogo mais próximo do mercado. Então, isso é uma coisa muito importante e interessante para se fazer. Com relação à cultura de mercado e clientes, a gente pode ver isso num olhar assim, né, mais passivo e entender que o cliente está mudando, que o cliente tem algumas coisas que não quer mais, mas também a gente pode entender como um chamado às nossas agências aqui para entender o que fazer para levar isso para um cenário mais desejável. Então, a gente está falando de desalinhamento de expectativas entre do que o cliente tem e a forma de trabalho da agência, a resistência a aceitar planejamento de longo prazo, preferência por resultados imediatos, contratos que se reduzem a entregas pontuais, disputas muito focadas em preço, sem valorização de consistência ou diferenciais. E eu quero pegar esses três como provocação, assim, porque eu não trabalho com consultoria só com agências, eu trabalho com empresas diversas. E a minha sensação é de que isso, de novo, aqui são respostas das agências, mas que isso não necessariamente o cliente está só buscando preço, que não necessariamente o cliente está buscando algo pontual e que o cliente só está pensando no resultado imediato. Porque do lado do cliente, pelo menos o que eu escuto em diversos mercados que eu circulo, na verdade é muito falado sobre a falta de clareza, assim. Ou estou trabalhando há X meses com a agência e não vi nenhuma mudança. Então, sei lá, estou há 6 meses com a agência e não estou vendo nada, eu vou sair. Então, também eu acho que é tentar equilibrar um pouco, né? Será que a gente está realmente, não dá para generalizar aqui, mas será que realmente a gente está querendo, a gente está trabalhando a longo prazo ou a gente está demorando também para dar algumas vitórias mais rápidas para o cliente para a gente conseguir sustentar a nossa credibilidade? Será que o contrato está se reduzindo a entrega pontual ou a gente não está conseguindo convencer alguns clientes de que essa entrega pontual não faz sentido e até se recusando a fazer entregas pontuais que talvez não façam sentido? Será que a Tem gente uma, mesmo está entrando nessa disputa de preço sem mostrar ou desenvolver, porque os diferenciais estão mudando. O que o cliente está valorizando está mudando. Então, será que a gente está conseguindo vender e oferecer mesmo com o cliente? A gente está conectado com o cliente? e aí no mercado que se mede, que ainda é medido tudo pelo curto prazo, por exemplo, né? Há o desafio aí de reconstruir uma relação de confiança e valor, né? Então, há esse espaço para fazer essa repactuação de confiança, de demonstração de valor do que realmente das entregas e dos acordos, correto? Exatamente. Aí também tem se falado de erosão de confiança e reputação do setor. Eu acho que isso aí merece um debate mais aprofundado mesmo também no Sinápolis. Dificuldade de relacionamento em processo de concorrência e clientes que absorvem serviços internos, reduzindo demanda para as agências. Também, assim, se você olhar, eu tive a oportunidade de também conversar nesses processos de planejamento com cenários que a gente tem feito com grandes anunciantes, inclusive anunciantes que decidiram internalizar seus serviços. Nenhum deles fala que é por custo. E as conversas eram privadas, 100% sigilosas, assim, no sentido de quem disse o quê. A maioria era porque perdeu a confiança, assim, trocou de agência, teve problemas, resolveu absorver uma série de serviços internos. Então, isso também um alerta, é uma questão importante para a gente repensar um pouco como que a gente está lidando com o cliente
E o quanto que tem aí, essa reação do cliente não vem de graça. Se a gente achar que vem de graça, a gente está se enganando de alguma forma assim. A gente precisa ser mais, acho que aceitar essa dor aí e entender por que que o cliente está fazendo isso. E se de fato também vale a pena deixar algumas coisas internas com o cliente. Eventualmente são serviços mais operacionais mesmo, e que se a agência está se posicionando para entregar algo de um nível mais elevado, talvez até valha a pena deixar algumas coisas mais operacionais com o cliente. Mas a grande questão é essa, assim, o que está indo, o que não está, e qual é o porquê real disso. É, com relação à IA, aparecem várias questões, assim, aparecem comentários que essa pergunta era aberta. Então, assim, sobre, tipo, será que a agência vai sobreviver diante da automação? Será que esse modelo de negócio vai ser sustentável? Será que o serviço vai ser comoditizado? Então, isso pensando aí para frente. Sobre isso, a certeza que a gente tem é que vai ser muito diferente. E talvez o modelo de negócio realmente não seja mais esse. E a gente precisa pensar que futuros possíveis podem acontecer com esse uso de IA e como fugir da comoditização, porque também se a exemplo, né, se a IA leva para uma comoditização do serviço, então quer dizer que a gente vai ter uma comoditização do resultado, e aí todo mundo vai se comunicar igual, e aí o cliente do anunciante, né, a pessoa impactada lá pela publicidade, pela propaganda, isso vai funcionar? Então, eu acho que também a gente entender, desenvolver mais, vamos dizer assim, esse pensamento, entender que oportunidades vão aparecer, porque junto com as ameaças haverá oportunidades. Aí tem uma parte que é equipe de agência que ainda não domina a tecnologia, isso aí tem que ser rápido mesmo, porque o desenvolvimento disso é muito acelerado. Clientes usando IA para fazer entregas de marketing e comunicação. Essa eu achei ótima, assim, porque se o cliente está usando IA, ele está resolvendo por conta própria, que tipo de demanda ele está resolvendo? Que tipo de demanda sobra? E que tipo de demanda talvez a gente tenha mais tempo para desenvolver? E que a gente vai poder vender, ou vai precisar vender, ou vai ter que vender para impactar esse cliente? E também, como foi falado aí, a falta de clareza regulatória sobre o uso de ferramentas, que, de novo, acho que tem a ver também com essa oportunidade do setor influenciar isso fortemente. Sobre precificação, parecem mais pontos aí, a dificuldade de estabelecer preços justos, mercado desequilibrado com valores muito diferentes entre as agências. De novo, eu acho que aí tem a ver com também as ferramentas. Quando a gente conecta isso com aquele gráfico do lucro líquido baixo, a gente está vendo que o mercado está precificando mal. Também tem aí a ausência de padrões de referências setoriais claros. A FENAP está montando, né, a lista referencial aí que pelo menos padroniza os serviços. E com isso, regionalmente, acho que vai dar para ter uma visibilidade melhor. E desconfiança quanto à sustentabilidade financeira de concorrentes que praticam preços muito baixos. E de fato aí, ou fazem entregas não diferenciadas e conseguem ter lucro porque fazem entrega rasa, ou então estão cobrando mal mesmo, perdendo dinheiro sem nem perceber. Por incrível que seja assim, né? Isso acontece. Eventualmente você vai vendo e tem agências que têm um cliente que tem uma receita que gera uma receita muito alta e que consomem o lucro de outros clientes que não geram tanta receita assim, mas que tem uma precificação mais equilibrada. Então, eventualmente, a agência até está faturando bem, mas não está lucrando. Então, essa desconfiança aí, possivelmente, ela é fundamentada. Houses internas de clientes, afetando aí também, como a gente já falou. Influenciadores, freelancers e prestadores informais que oferecem serviço de comunicação sem registro ou estrutura profissional. Inclusive, a FENAP está trabalhando junto com entidades parceiras a divulgação de um guia de influenciadores, também junto com o SEMP, que tem esse trabalho, então, que é bem importante justamente para profissionalização
desse tema, mas um tema que inclui, inclusive, freelancers e prestadores informais, né? Quanto a informalidade não impacta, né, na qualidade do serviço. Pois é, agora sim, eu acho que isso a gente também tem que entender que isso não vai alcançar todos os clientes mesmo, porque, de novo, a gente tem influenciadores que podem ter muito alcance, podem ser um risco muito grande para a marca, mas que o cliente, por alguma razão, vai querer estar com essa pessoa, em vez de fazer um trabalho mais profissionalizado, até quebrar a cara. E acontecer Sim. esses escândalos que ficam acontecendo. Eu acho que também isso é importante para quem quer trabalhar certo, mas vai entender que vai ter cliente que realmente vai querer ir por outro caminho mesmo, e que talvez ele não seja nosso cliente-alvo. Preocupações com plataformas digitais globalizadas que reduzem barreiras de entrada. E também essa dificuldade de converter prospecção em contraste de maior porte, com alto esforço de prospecção e baixa taxa de conversão. Isso acho que se conecta com aquela questão de competição de preço e talvez esteja se conectando também com a dificuldade de diferenciação, porque eu não consigo imaginar também, se você tem uma proposta que resolve exatamente aquela dor do cliente, que encanta o cliente, por que que ele não fecharia? Então, será que o problema está no cliente mesmo? Sobre o contexto político e econômico, e aí eu acho que isso bate muito forte na questão do primeiro gráfico lá, do crescimento, oscilações políticas e econômicas afetando a previsibilidade das agências, retração de anunciantes em período de crise ou incerteza econômica e política, com postergação de investimentos e cautela em liberar verbas, que é um setor muito exposto a variáveis externas, que influenciam resultados e receita. Também o impacto da instabilidade cambial sobre custo em mídia digital, variações regionais na dinâmica de investimento público em comunicação e a insegurança sobre mudanças regulatórias. De fato, assim, tem alguns pontos aí que são mais para frente, na verdade, esse último, né, mais para frente, e tem vários pontos que estão acontecendo, né, ao longo desse ano, vem acontecendo ao longo dos últimos meses aí, e que, de fato, podem ter impactado esses mercados, regionais. Então, de novo, isso aqui, cada ponto desse pode ser abordado, e eu acho que cada sinapro, cada mercado, cada região vai ter suas necessidades e interesses distintos, mas eu acho que o que é importante é a gente levar isso agora para nossas discussões no nosso mercado. E ter grupos de trabalho, ter fóruns, trabalhar esses temas, trabalhar essas possibilidades, de reação ou de defesas aí contra esses problemas, ou até de como aproveitar diversas oportunidades que podem ser discutidas coletivamente. E essa é acho que é a sequência que a gente pode e precisa ter para cá. E aí, só para a gente fechar, o perfil das agências, ou seja, a maior parte a gente está ordenado aqui pelo. Cada agência podia marcar mais de uma opção, ou seja, que tipo de cliente as agências atendem. Então, a maioria atende serviço, depois governo, depois saúde, varejo e indústria, como um top 5 aí. Isso varia por alguns mercados. Por exemplo, no mercado do Nordeste, é serviço, governo, varejo, incorporação e saúde. Já no mercado do Sul é serviço, indústria, governo, saúde e varejo. Então, isso varia bastante por região, mas é interessante entender como as agências estão E posicionadas. é interessante que esse dado a gente inovou nessa pesquisa, fazendo aí para identificar o perfil, né, de atuação das agências no Brasil todo. Isso. E você vê que, de fato, assim, tem algumas influências setoriais. Por exemplo, o setor de moda, ele está mais forte no Nordeste, no Sul, porque tem polos, né, realmente de moda nessas regiões. Mas me chama a atenção, por exemplo, ver que as agências do Centro-Oeste não têm um desempenho acima, eu diria, estão até abaixo com relação ao Brasil aí no agronegócio, por exemplo. É curioso isso, né? Valeria a pena. Por que que então um setor que é tão forte na região, no Brasil, não está contratando as agências dessa região? O que está acontecendo? Também é uma Boa coisa pergunta. importante para discutir.
E o setor de incorporação imobiliária, que também que é um setor muito forte, né, na nossa economia, um dos principais setores. Você vê mercados como o Sudeste aí, só 34,3 atuam nesse setor. Então, você vê que tem dados que você pode puxar aí para esmiuçar, para desenvolver melhor, né, esse, esse ponto. Saúde, que a gente também entende, né, que é um setor que ele é muito importante, é um setor que ele é crescente. Também você vê que mais ou menos metade das agências atende. E me chamou a atenção o varejo, só 55% no, em termos de Brasil atender, mas por outro lado, também tem essa coisa assim de uma pressão por uma comunicação muitas vezes mais muito focada em volume, né? Então pode ser também que seja por isso que tem esse número mais baixo. Faixa de receita dos respondentes, então vocês veem aí que tem menos de 10% acima de 20 milhões e que até 2 milhões aí representa quase 50%. Se a gente pegar de até 3 milhões, essas quatro últimas linhas aí, tem mais de 50% das agências nessa faixa de até 3 milhões de reais anuais. O tamanho da equipe varia bastante, mas você vê que o núcleo aí está entre 11 e 40 pessoas trabalhando nas agências também, mais de 50% nesse tamanho, ou seja, a Vanpro, ela representa muito bem esse tamanho de agência. E as agências que responderam a Vanpro também tem um histórico, são bastante consolidadas no mercado, que eu acho que é legal a gente ter isso, mas acho que também isso mostra que a gente precisa ter um esforço maior de mobilização aí para entender e trazer mais agências mais novas para esse ecossistema e para a gente também para essas respostas da Vanpro. Então, essa aí é esse retrato, vamos dizer assim, essa fotografia aí do nosso ecossistema, do nosso ambiente de negócio da propaganda. É isso. É, eu quero aproveitar, né, enquanto vocês veem aí os contatos, quem quiser acessar aí as redes sociais e também o interessante blog aí da Delta Consulting, que sempre tem uma série de bons conteúdos. Eu vou aproveitar aqui e falar um pouco, né, só para trazer para vocês que a pesquisa VanPro está, né, a gente sempre entrega para as agências, além desses insights, a gente entrega todo um BI onde as agências podem ver todo um histórico de pesquisas, desde quando a gente começou essa nova fase da VanPro em maio de 2020. Então, essa é a 14ª pesquisa, com todos os comparativos que você pode fazer ali entre pesquisas. A gente também, você consegue fazer esse recorte por região, ou por estado, ou por área de atuação, tamanho de equipe, receita. Então, você pode fazer vários recortes aqui e trabalhar com esses recortes, né, para identificar como é que, numa base comparativa, como está a sua agência em relação à média, em relação a esses números. Então, é bem interessante, vocês têm aí uma ferramenta para todos os associados, uma ferramenta bem bacana sempre para trabalhar os dados da Vanpro. Fernando, deixa eu ver se a gente tem alguma pergunta aqui. Eu acho que não, porque foi bem claro, né? Todos os insights. A gente vai compartilhar esses dados, essa apresentação. Já compartilhamos com as agências associadas, mas vamos compartilhar também essa live de hoje. Tem muitos pontos interessantes. Muita gente não participa ao vivo, eu diria que a 50% ou um pouquinho mais acompanha as nossas lives na velocidade 2, então, nas reprises, porque a contemporaneidade também é isso. Fernando, mais alguma coisa? Não, por aqui tudo certo, estou à disposição, se alguém quiser também conversar, provocar sobre perguntas para
outras edições da Vanpro, tá aí meus contatos, e aí vale a pena a gente estabelecer esses canais aí, ou via FENAPRO, via Marcelo, acho que também é importante. É importante ressaltar que uma parte dessas inovações que a gente adotou veio de provocações dos presidentes dos Sinapros que foram provocados por agências localmente. Então, acho que isso é importante ressaltar que é, é uma oportunidade aí. Alguém só pediu para colocar o contato novamente. Fechei aqui para não vou abrir de novo aqui. Só para deixar, porque também para quem olhar depois fica fica na tela aqui como um encerramento, né? Exatamente. Então, para quem Ah, quiser, tá aqui. O primeiro é o meu LinkedIn, o segundo é o WhatsApp, para quem quiser falar diretamente comigo e mandar mesmo essas sugestões, eu estou à disposição. Se quiserem mandar para Marcelo também, ou via seu Sinapro também, fiquem à vontade. Tem vários canais. tem, Só uma tem. publicação, essa coisa do que Marcelo falou aí, no blog da Delta, que é esse, tem que digitar, não tem QR Code pro blog aí, tá? É, eu tenho publicado, tenho feito uma publicação chamada Sinais do Futuro, que eu tenho feito mais ou menos uma vez por mês, são provocações sobre essas mudanças de mercado que estão acontecendo, que se aplicam a diversos setores, e eu acho que é um debate aberto aí também, que toca em vários pontos desse que a gente está trabalhando. Então, quem quiser acompanhar, interagir também, será muito bem-vindo aí. Inclusive, provocar, questionar, será muito bem-vindo. É isso, uma excelente análise, um excelente trabalho. Esse é a Vanpro, é um termômetro, além de ser um termômetro importante do nosso mercado, ela inspira a FENAPRO e os Sinapros a entregar produtos, serviços, workshop que vão melhorar esse ambiente associativo, melhorar o ambiente das agências, da categoria econômica das agências de propaganda, especialmente aquelas que estão associadas ao Sinap FENAP. Então, você que é agência, que está acompanhando essa live e que não é associada ao ecossistema Sinap FENAP, procure o Sinapro do teu estado, ou então fale com a gente, saque@fenapro.org.br ou procure aí as redes sociais dos Sinapros e da FENAPRO. Obrigado, Fernando, por compartilhar tantos insights com a gente. A gente vai. E é importante, pessoal, fazemos essa pesquisa 2 vezes por ano, então faremos a próxima agora no começo do ano que vem, em 2026, onde precisaremos, claro, da ajuda de vocês na apuração desses dados, e quanto mais agências participar, mais rica fica essa pesquisa. Não esquece de seguir o sistema Sinap Fenapro e ficar ligado nas próximas edições do Chacoalha. Muito obrigado, Fernando. Até a próxima. Obrigado, até mais.